Hello, nós temos o Present Continuous. Present Continuous é uma ação que começou e que ainda está acontecendo. É usado no verbo principal, o ing, que significa o gerúndio do verbo, ok? Nós temos aqui um exemplo, o verbo eat, que é o verbo comer. Eu vou usar o ing após a letra T. Então, aí vai virar comendo, ok? Como montar uma frase no present continuous? Forma afirmativa, affirmative form. Nós temos sujeito mais o verbo to be. Quem é o verbo to be? É o am, o is ou o are. Depende do sujeito que está na frase. Eu vou usar um dos três, ok? Mais um verbo acrescentando o ing. Então, nós temos um exemplo aqui. I. Como eu usei o sujeito I, o verbo to be que eu vou usar é o am. Porque o I, né? O verbo to be que acompanha o I é o am. Depois eu usei o verbo drink, que é o verbo beber. Então, eu acrescentei o ing nesse verbo. E o restante da frase, que é o what. Traduzindo, eu estou bebendo água. Então, essa é a forma afirmativa. Negative form. Eu uso sujeito, mais o verbo to be, am, is ou are, mais o not, mais um verbo com o ing. Então, nós temos um exemplo. Um outro exemplo agora com um outro tipo de verbo to be. Lia. Então, Lia é uma menina, ela, né? Quem é o verbo to be que acompanha a Lia? Is. Aí eu vou negar agora. Not sleeping. Coloquei o ing, né? E traduzindo, Lia não está dormindo. Então, é o gerúndio do verbo dormir, né? Coloquei o ing. E a forma interrogativa? A interrogative form, ok? Interrogative form, eu abro a frase com o verbo to be. Quem é o verbo to be? Am, is ou are. Um desses três, depende do sujeito da frase. Depois eu uso o sujeito. Depois um verbo, que é o verbo da frase principal, acrescentado ing. E termino a frase com um ponto de interrogação. Então, agora eu usei um outro tipo de sujeito para usar o are agora. Então, you é o sujeito. Então, eu abro a frase com o verbo to be que acompanha you. Quem é? Are. Então, eu abro a frase com o verbo to be. Are. Depois o sujeito. You loving the movie. Então, fiz uma pergunta. Você está amando o filme? Então, o love, tá? Eu coloquei o ing. Lembrando que todo verbo principal que terminar por e, eu tiro o e e coloco ing, ok? No caso aqui, ó, o love, ele termina por e. Então, todos os verbos que terminarem por e, eu tiro o e e coloco ing.